Olha aí, pessoal. Quantos números com 3 algarismos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, considerando que os números formados, letra A, não tem restrição, letra B, possuem 3 algarismos distintos, letra C, sejam pares e com 3 algarismos distintos, e letra D, sejam divisíveis por 5 com 3 algarismos distintos. Para começar, gente, antes da gente focar em cada uma das alternativas aí, vamos tentar entender a ideia. A gente está falando sobre formação de números. A primeira dúvida que pode surgir aí é: mas na formação de números a ordem é ou não um fator importante? O que você acha? A ordem importa? Na hora que você vai formar um número, se você trocar 2 ou mais algarismos de lugar no resultado pronto, o seu número vai mudar? Vamos dar uma olhada. Vou pensar num exemplo qualquer. Sei lá, imagina que a gente formou o número 324. Para formar o número 324, eu usei os dígitos 3, 2 e 4. Suponha que eu venha aqui e simplesmente troque 2 dígitos de lugar. Vou trocar esses 2 aqui de lugar. Viraria 234. Dá uma olhada. Aqui eu usei o 3, o 2 e o 4. Aqui eu também usei o 3, o 2 e o 4. Mas e aí? A ordem importa? Se você tiver dúvida nisso, você tem que se perguntar: mudou o resultado? Ao trocar aqueles 2 algarismos, o resultado foi diferente? Foi, né? Antes eu tinha formado o número 324. Agora eu estou formando o número 234. Então, de fato, a ordem vai ser um fator importante. Não esquece que o nosso sistema de numeração é um sistema posicional. O que significa isso? No sistema posicional, o valor do número depende da posição que ele ocupa. Então, por exemplo, nesse aqui de cima, ó, esse 3 não é 3, ele é 300. No número de baixo, o mesmo 3 é 30. Então, são situações diferentes, sim. Então, vai acostumando com essa ideia. Sempre que se falar em formar números, a ordem vai ser um fator importante. E sendo um fator importante, teremos um problema de arranjo. Agora, como é que a gente vai resolver? A letra A é bem simples. A letra A fala que nós não temos nenhuma restrição. Gente, não havendo restrição, a situação fica bem tranquila de ser resolvida. Então, letra A, vou colocar assim, ó, sem restrições. O que você vai ter que analisar aqui, então? A gente tem 3 posições, ó. Centena, dezena e unidade. A ideia é simplesmente você imaginar quantos dígitos eu tenho a meu dispor. Aqui a gente tem 7 dígitos, ó, é do 1 até o 7. Então, olha aqui. Para ocupar a primeira casa, nós vamos ter 7 possibilidades. Para ocupar a segunda casa, ó, a gente vai gastar um dígito aqui. Para ocupar a segunda casa, quantas possibilidades nós teremos? A princípio, você pode ser induzido ao erro de pensar que nós vamos ter 6 possibilidades para cá. Mas não será isso. Por que que não? Por causa do enunciado. Aqui a gente está falando de uma situação que não tem restrição. O que quer dizer isso na prática? O algarismo que eu usar aqui, eu posso voltar a utilizar? Sim. Aqui, se eu formar o número 552, é um número com 3 algarismos formado a partir desses dígitos aqui. Então, não tem problema nenhum repetir. Não havendo problema em repetir, para a segunda casa, nós vamos ter 7 possibilidades também. E para a terceira e última casa? 7 possibilidades. Pelo PFC, pelo princípio fundamental da contagem, você deve multiplicar os resultados. 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 7 dá 343. Vamos dar uma conferida, ó. Lembra que o nosso combinado é você não usar a calculadora. 7 vezes 9 dá 63, vão 6. 7 vezes 4 dá 28, com 6 vai dar 34. Então é isso mesmo. Aqui a gente vai ter 343 números. Mas eu lembro que às vezes tem que descontar. Sim, isso vai acontecer. Dá uma olhada na letra B. A letra B, ele pede que o número formado tenha 3 algarismos distintos. Vou dar uma abreviada aqui, ó. 3 algarismos distintos. Agora, aquele número 552, ele já não é bem-vindo mais. Mas aí como é que nós vamos fazer?
Você vai ter que sempre se preocupar com a restrição. Todo problema de análise combinatória é muito importante que você se preocupe com a restrição. Qual que é a restrição no caso? Não pode haver repetição de algarismos. Então, como é que a gente vai pensar nisso? Para a primeira casa, nós teremos 7 possibilidades. Você pode usar qualquer um dos 7 dígitos que estava a seu dispor. O detalhe é que você vai gastar um aqui. A partir do momento que você gastou um dígito, para a segunda casa não serão mais 7 possibilidades. Serão quantos? 6. Aí você vai gastar mais um. Observa, gente, que nesse momento você já gastou 2 dígitos. Você tinha 7. Se você já gastou 2, quantas possibilidades para o último? 5. Agora o que você faz? Pelo princípio fundamental da contagem, você vem aqui e multiplica os resultados. Aí, gente, a ideia aqui é a mesma, assim. Quando você tiver que fazer uma conta dessa, eu te aconselho que tente multiplicar o 5 por algum número par que tenha na sua conta. Por quê? Porque a conta vai ficar um pouco mais fácil. 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 7 vai dar quanto? 210. Então, dos 343 números que a gente consegue formar com esses 7 algarismos, 210 deles, os algarismos são todos diferentes. A letra C, ela colocava um outro tipo de restrição. A letra C falava que o número tinha que ser, os números formados, né, tinham que ser pares, e além disso, tinham que ter 3 algarismos distintos. 3 algarismos distintos. Ó, aqui nós temos 2 restrições. Não pode haver repetição de dígitos e, além disso, o número formado tem que ser par. Lembra aí, o que é necessário para que um número seja par? Para um número ser par, o último algarismo dele tem que ser par. Se você observar aqui, ó, a gente vai ter algumas opções. Para ele ser par, o número pode terminar em 2, poderia terminar em 4 e poderia terminar em 6. O que você vai fazer aqui para mim? Você vai pensar, são 3 posições. Só que você tem que ficar muito atento à última casa. A última casa tem que terminar com um dígito par. Se você der uma olhada aí no material, a gente tem algumas dicas. É muito importante que vocês deem uma lida na matéria antes de querer sair fazendo exercícios. Uma das dicas fala que quando você está resolvendo um problema de análise combinatória e se depara com uma situação que tem algum tipo de restrição, você precisa garantir que aquela restrição vai ser atendida. Muitas pessoas pensam numa situação como essa e falam assim, então tá, eu vou ter que garantir que o último dígito vai ser par? É isso mesmo, você vai ter que garantir que o último algarismo vai ser par. Só que muita gente não concorda, pensa assim, mas se eu fizer isso, eu vou forçar o resultado. Mas é justamente essa a ideia. Em análise combinatória, um resultado só vai acontecer se você forçar para que ele aconteça. Então você tem que começar por aqui. Você vai pensar assim, com quais algarismos o meu número poderia terminar? Ele poderia terminar com 2, com 4 ou com 6. Então, dá uma olhada. Poderia terminar com 2, poderia terminar com 4 e poderia terminar com 6. Então, para a última casa, nós temos 3 possibilidades. Mas atenção, você vai usar uma dessas possibilidades aqui na última casa. E aí você precisa lembrar, como não pode haver repetição aqui, significa que aquele algarismo que você já usou, você não vai poder voltar a usá-lo. Eu não gosto muito de fazer isso, mas como a gente está no início, imagina que você usou o 6. Se você usou o 6 aqui, ele não vai poder voltar a aparecer. Então, entende? Eram 7 possibilidades. Eu gastei uma aqui. Então, para cá eu vou ter quantas? 6. Nesse momento, eu já gastei 2 dígitos. Se eu já gastei 2 dígitos, para cá eu vou ter 5 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, é só a gente multiplicar. Você vem aqui e faz, 5 vezes 6 vai dar 30. 30 vezes 3 dá quanto? Dá 90. Então, nosso resultado ali seria 90. O que significa isso? Quer dizer que com esses 7 dígitos é possível formar 90 números pares que têm 3 algarismos distintos. Deu para entender mais ou menos a ideia?
A gente tem uma letra D ainda, mas se você tiver com alguma dificuldade nessa parte, ou em alguma coisa que eu já falei, não esquece de deixar o comentário, deixa a sua pergunta, que eu faço questão de dar uma atenção, tá? Vamos ver a letra D para a gente encerrar essa primeira parte. A letra D, ele quer que o número formado tenha 3 algarismos distintos e que seja um número divisível por 5. Então, entende? O número tem que ser divisível por 5. Além dele ser divisível por 5, ele tem que ter 3 algarismos distintos. A questão quer saber de quantas maneiras diferentes é possível fazer isso. De novo, é necessário que você foque na restrição. Na verdade, a gente tem 2 restrições, né? Não pode haver repetição de dígitos. E, além disso, o outro problema que a gente tem é que o número tem que ser divisível por 5. Lembra aí, você consegue lembrar quando que um número é divisível por 5? Por exemplo, quando que você olha para um número e sabe que ele é divisível por 5? Para um número ser divisível por 5, existem 2 possibilidades. Ou o número em questão termina em 0, ou ele termina em 5. No caso, terminar em 0 não vai ser possível nessa questão. Por que que não? Porque não tem 0 entre as nossas opções. Então, a outra possibilidade é ele terminar em 5. Então, observa a frase. O número tem que terminar em 5. Gente, se o número tem que terminar em 5, a gente só vai ter uma possibilidade para ele. Ele tem que terminar em 5. Agora, a partir do momento que você já gastou o 5 aqui, ele não vai poder voltar. Se ele não vai poder voltar, para cá a gente tinha 7. Se eu gastei 1, aqui eu vou ter 6 possibilidades. Vou gastar mais 1. Nesse momento, eu já gastei 2 possibilidades. Como eu tinha 7, aqui eu vou ter 5 possibilidades. Pelo PFC, você multiplica. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 1 vai dar 30. Então, entre esses 343 números que a gente consegue formar com os dígitos fornecidos, há 30 números que são divisíveis por 5 e, além disso, eles têm todos os algarismos distintos. Eu espero que vocês tenham conseguido entender isso aí.